Olá, espero que você esteja bem. Espero também que essa série de estudos esteja sendo edificante na sua vida. A série sobre a espiritualidade na vida cristã. Nós estamos utilizando como base aí o livro do pastor Peter Scazzero, que é o livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Hoje já é a nossa aula número 21, né? Aula de número 21. Então, tem bastante coisa que você pode voltar e assistir, está lá no meu canal do YouTube. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Francis Restel Deloy, meu nome, né? Aí você se inscreve, clica no sininho. Toda vez que chegar um vídeo novo lá, você recebe a notificação e pode acessar desde as devocionais, estudos, cultos e outras coisas, outros vídeos que eu posso disponibilizar. Muito bem. Nós estamos numa altura do livro onde o pastor Peter vai falar sobre a saúde emocional e a espiritualidade contemplativa, oferecendo aí três dons principais, né? E que ele diz que cada um deles nos possibilita participar do enorme poder transformador de Jesus Cristo hoje. Então, a proposta da aula 21, que é a aula de hoje, é falarmos sobre os três dons da integração, iniciarmos falando sobre os três dons da integração, especificamente hoje o dom de desacelerar. Vocês vão ver que tem bastante coisa. E aí nas próximas 2 semanas, aula 22 e 23, teremos dom de se firmar no amor de Deus e o dom de se libertar das ilusões. Hoje, dom de desacelerar. É fato, e não é novidade para ninguém, que está quase todo mundo muito ocupado. O tempo todo nós estamos ocupados, nós temos... às vezes não é uma ocupação de fazer coisas necessariamente, mas a nossa mente anda muito ocupada. Não sei se você tem noção, mas por dia nós recebemos de 1.500 a 2.000 informações ou propagandas de produtos diversos. Isso é um dado que eu dou lá na aula de marketing na faculdade. Mais de 1.500 informações, 1.500 propagandas, notícias sobre produtos, serviços, mais de 1.500. Passa de 2.000, provavelmente já, com o avanço da tecnologia, da internet. Toda hora chega mensagem no celular da gente. Quando a gente acessa qualquer site, já aparece algum banner do lado, assim, com alguma propaganda, alguma promoção, enfim. Então nós temos esse bombardeio de informações, de comunicação, que acaba nos deixando ocupados. Nossa mente está ocupada. E também os nossos afazeres diários. Afazeres domésticos, afazeres trabalho fora de casa, porque em casa também é trabalho, né? E aí a gente vai ficando ocupado, vai ficando cansado, vai ficando exausto, né? Nós vivemos com a agenda cheia, nós vivemos tensos, nervosos, preocupados, cansados, estressados. Tem outros ainda que não estão só ocupados, mas entediados, né? E acabam com isso ignorando, ou com o cansaço ou com o tédio, então entediados, ignorando então a presença de Deus e dos dons ao nosso redor. Isso é um perigo da nossa época, da nossa sociedade pós-moderna ou moderna, com novos valores e conceitos, tá bom? E que acaba nos pegando, né? Muitas vezes. O ativismo é o que melhor explica, por exemplo, como os evangélicos dominaram o mundo de língua inglesa de 1850 a 1900. Então, de 1850 a 1900, os evangélicos, mundo afora, dominaram, né, o mundo da língua inglesa. Então, por causa desse ativismo, desse excesso de atividades, muitas coisas, muitas missões, muitas campanhas. A gente vai entender que tem um lado muito positivo e bom das atividades, dos afazeres e etc., mas também tem um lado que é muito prejudicial, que é o que o pastor Peter vai tratar. Nossa maior fraqueza flui exatamente da nossa força principal. Essa força de ser proativo, de desenvolver coisas, de fazer coisas que os evangélicos tiveram da história, desde sempre, não é? Crescendo mundo afora, levando a mensagem do evangelho, ao mesmo tempo acaba sendo a fraqueza, porque acaba cansando e entediando servos e servas de Deus em todos os lugares, né?
nós somos ativos demais para o tipo de reflexão necessária para sustentar uma vida de amor com Deus e com as outras pessoas. Então, nós temos tantas atividades, nós temos tanta coisa para fazer, na igreja ou fora da igreja, que a gente não consegue sustentar, então, uma vida de amor a Deus e às pessoas, amar a Deus e ao próximo, que é o básico, né, da vida cristã. Então, é esse introito que eu acabo de dizer a vocês aqui para a gente entender qual é o contexto desse desacelerar como um dom na visão do pastor Peter. A questão não é simplesmente um desacelerar, né? Você pode estar desacelerando, mas a verdadeira questão é a seguinte: você está prestando atenção em Deus? A Deus? Será que nós estamos atentos à palavra de Deus, à voz de Deus? O que é que as coisas estão nos ensinando ao nosso redor? A gente está no meio de uma pandemia. Tem um monte de notícias ruins que a gente vai recebendo, desse bombardeio de informações, né? E pessoas queridas que são acometidas com essa doença maldita, né? Com esse vírus terrível, avassalador. A humanidade não sabe o que fazer, os cientistas e os médicos estão meio apavorados, as vacinas estão aí, as doses estão sendo tomadas, mas pessoas mesmo imunizadas com as vacinas, já com as doses, tudo, ainda continuam pegando essa doença, o vírus continua contagiando, né? Atingindo essas pessoas e, claro, graças a Deus, na grande maioria dos casos, as pessoas que são imunizadas, elas têm uma doença com sintomas leves ou moderados, ótimo, graças a Deus por isso, mas ainda não estamos totalmente seguros em relação a essa imunização também. Cremos muito que é esse o caminho a partir do momento que muitos estarão imunizados, mas será que a gente consegue, no meio dessa confusão toda, de tantas notícias ruins, tantas pessoas sofrendo, medo, a gente fica inseguro de sair à rua? Será que a gente consegue ainda prestar atenção em Deus? Então, esse excesso de coisas acaba nos levando automaticamente ao texto bíblico que trata de Maria e Marta, né? São duas abordagens da vida cristã. Eu vou já fazer aqui uma grande ressalva, né? A maioria das pessoas desavisadas, elas vão apenas enfatizar Maria, que segundo o texto Jesus disse que escolheu a melhor parte porque estava aos pés de Jesus aprendendo com o mestre. Enquanto Marta fazia todas as outras coisas. Preparava o pão de queijo, o biscoito de queijo, ia fazer a broa, né? Enquanto Marta fazia o almoço, preparava o tropeiro, né, uma pamonha, limpava as vasilhas, lavava as vasilhas, a Maria estava lá sentada aos pés de Jesus, aprendendo com o mestre. E no fim das contas, Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte. Vale lembrar, para os desavisados, que Jesus não está dizendo que o que Marta fazia era algo ruim, desnecessário e dispensável. Não é disso que Jesus está falando. O que Jesus está dizendo é que por mais atividades que façamos, o melhor sempre é estar aos pés dele. Ok? No entanto, nós também sabemos que se as atividades não forem feitas, né, se ninguém fizer as atividades, ficarmos todos assentados aos pés de Jesus, as coisas também não acontecem. A igreja não teria marchado até onde marchou a Igreja Evangélica Mundial. Então, Jesus não está jogando fora o que Marta fazia. As igrejas precisam de Martas. Ok? O que Jesus está dizendo é que, por mais que façamos, o melhor sempre é estar aos pés do Mestre. É ouvir a voz de Deus, é ouvir a voz do Senhor. É disso que se trata o texto. Mas são duas abordagens. Duas abordagens que precisam ser observadas. Maria e Marta. Marta está ativamente servindo a Jesus, mas ela está ausente de Jesus. Esse é um perigo. O grande problema é quando a gente está muito ativo na igreja, muito ativo nas coisas de Deus, só que está ausente dele. Não é? Ativo nas coisas de Jesus, ausente de Jesus. Esse é o perigo do ativismo. Não que fazer coisas seja errado, mas quando fazemos e desconsideramos a melhor parte, esse é o grande problema. Ela está ocupada com o fazer na sua vida. Se Marta tivesse que sentar aos pés de Jesus, ainda estaria distraída com tudo em sua mente. Sabe aquele tipo de pessoa que não desliga? Sentava ali junto com Maria aos pés de Jesus e ela ia ficar pensando. Eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que fazer aquilo outro. A cabeça dela não estaria ali. Um dos sinais mais óbvios de sua vida estar com defeito é que ela chega a dizer a Deus o que fazer, né? Então, temos que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente quer dizer para Deus o que é que tem que ser feito. Quem somos nós? Já Maria, por outro lado, está sentada aos pés de Jesus, escutando Jesus, ouvindo Jesus. Ela está com Jesus, certo? Desfrutando intimidade com ele, amando, atenta, aberta, tranquila, experimentando o prazer de sua presença. Se Maria tivesse que ajudar
nas muitas tarefas domésticas que a Marta estava fazendo, ela não estaria preocupada ou angustiada, ela ia estar tranquila. Por quê? Sua pessoa interior se desacelerou o suficiente para focar Jesus e centrar sua vida nele. Essa é a questão. Não é não fazer as coisas, mas fazer sempre com o foco e o centro em Jesus. E aí nós faremos sem preocupação, sem angústia, sem agonia, sem desespero. É esse o ponto da situação de Marta e de Maria. No início da caminhada cristã, normalmente nós estamos com aquilo que chamamos de primeiro amor, apaixonados por Jesus. Apreciamos tempo sozinho com Jesus, lendo a Bíblia, orando, a famosa devocional. Infelizmente, ocorre um desequilíbrio, não é? Entre o círculo de atividades da nossa vida, ou seja, aquilo que a gente vai fazer, e o círculo contemplativo, ou seja, estar com Jesus. Esse desequilíbrio vai acontecendo conforme caminhamos na vida cristã. Infelizmente, aí está o grande erro. Normalmente, a gente tem o desejo de mais tempo com Deus, mas simplesmente existem coisas demais para fazer. E a gente fica preocupado em fazer as coisas e esquece da reflexão, da espiritualidade contemplativa e do estar com Deus. Precisamos equilibrar essas coisas, né? Quando adquirimos a habilidade de integrar, aqui é a grande sacada, né, do pastor Peter. Quando a gente adquire, então, a habilidade de integrar atividade com contemplação, descobrimos que a seta de nossa vida tem uma beleza, uma harmonia e uma claridade que torna o fazer na vida direto, sincero e prazeroso. Esse é o negócio. Conseguir integrar e equilibrar as atividades, como Marta fazia as atividades, só que com a contemplação de Maria. O segredo não é ser Marta ou ser Maria. O segredo é mesclar Marta e Maria e então sermos cristãos melhores. Fazendo o que tem que fazer, o que precisa ser feito, porque tem que ser feito, e ao mesmo tempo fazer essas atividades, desenvolver essas atividades na contemplação certa do Senhor Jesus. Esse é o grande desafio, porque aí a gente vai ter o quê? Sinceridade, prazer, tranquilidade, sem preocupações e sem angústias no fazer das atividades. Nossa meta é sempre amar a Deus com todo o nosso ser e estar consistentemente cônscio de Deus em nossa vida diária. A gente tem que ter consciência de que Deus está no nosso dia a dia, em tudo que fazemos, nas atividades que desenvolvemos, tá? Estejamos nós preparados como Maria, sentados aos pés de Jesus, ou ativos como Marta, cuidando das tarefas do dia. Fato é que Deus fez cada um de nós diferente. Tem gente que vai ser mais ativo como Maria, outros serão mais contemplativos, ser mais ativos como Marta, e outros mais contemplativos como Maria. Deus fez cada um diferente. O desafio é não ficar contemplando aos pés de Jesus, desconsiderando o mundo ao redor que precisa de atividades a serem feitas, e também não ficar só desenvolvendo atividades que Marta estava fazendo e esquecendo da contemplação do Senhor. É o equilíbrio, a integração entre as duas características que faz uma espiritualidade emocionalmente saudável acontecer. A combinação de atividades e contemplação será diferente. A sua combinação de atividades e contemplação vai ser diferente da minha combinação, porque nós somos diferentes. Se eu tenho mais características de Marta, de atividades, de fazer coisas, então eu vou enfatizar mais isso, sem deixar de contemplar. E você, se for mais contemplativo como Maria, você não pode abandonar ou abdicar, abrir mão de fazer o que tem que ser feito em relação às atividades. Mas nós teremos o quê? Vamos dizer, quantidades e tamanhos diferentes de atividades e contemplação. O que precisamos é integrar essas duas coisas. Esse é o desafio. Deus criou cada uma de nossas personalidades, temperamentos, situações da vida, paixões e chamados. Cada um tem, por exemplo, um chamado, né? Aqueles que foram chamados, por exemplo, para liderar, não podem ficar só contemplando. Observem os grandes líderes da palavra de Deus. Moisés, maior líder do Antigo Testamento. Ele foi e fez. Ele foi e libertou o povo, ele foi à frente, ele foi, bateu na rocha e saiu água, ele foi e o mar abriu, e ele foi e fez, né? Sem deixar de tirar o foco de Deus, da contemplação de Deus, do centro. Olha Davi, foi e fez. A rainha Esther, se não fosse Esther, talvez os judeus não tivessem se perpetuado, ok? Cada personagem vai tendo a sua característica, os discípulos, cada um diferente do outro. Então Deus cria e chama diferente uns dos outros. Quem tem o chamado para liderar não pode ter
não pode ou não deve ter uma ênfase maior na contemplação do que na realização de tarefas, porque a liderança exige isso. O líder precisa fazer. Aquele que tem um chamado para o ministério da intercessão, é óbvio que ele vai ter um foco maior na contemplação. Isso é claro, sem deixar de fazer as coisas, mas focando mais na contemplação, porque assim tem que ser, o chamado dele exige. E assim por diante. Cada chamado vai necessitar uma ênfase maior em um dos lados, né? Em uma das características da vida cristã. Uma outra forma de descobrir quanto precisamos desacelerar é pensar no quanto estamos atentos a Deus durante o nosso dia a dia. Deus fala a cada um de nós todos os dias, não só pela Escritura e pela criação, mas através de sonhos, através do silêncio, através das perdas que temos, através dos conflitos que passamos, através do nosso trabalho, dos relacionamentos que vivenciamos, sejam eles relacionamentos saudáveis ou que têm causado danos, e etc. Deus vai usando as situações para nos falar a sua boa, perfeita e agradável vontade ao longo da nossa vida. Quando tenho adequado tempo de desaceleração, sozinho, descubro que minha atividade é marcada por uma profunda e carinhosa comunhão com Deus. Então a vida de Cristo, na maioria das vezes, flui de mim e de você para as outras pessoas. Esse é o grande desafio. Conseguir desacelerar, não é? Para poder equilibrar as atividades e a contemplação e as atividades. Estar com o Senhor, contemplação. Fazer para o Senhor e com Ele atividade. Integrar isso. Procurar balancear, sabendo que cada um de nós vai enfatizar mais uma das duas áreas, mas sem desconsiderar a outra. Saúde emocional. Muito bem. A espiritualidade contemplativa junto com a saúde emocional. Resolver refletir e crescer na saúde emocional ajudou a compreender 1 Coríntios 13. O pastor Peter diz: o objetivo da vida cristã é o quê? É o amor. Paulo diz, por exemplo, que podemos fazer grandes milagres, ter uma grande fé, sacrificar tudo o que temos e ainda assim permanecermos espiritualmente como bebezinhos, né? Ou talvez nem sequer sermos cristãos, afinal. Porque ele diz que se não tiver amor, de nada vai valer. Ainda que você venda tudo o que tem e dê aos pobres, se não tiver amor, não vai valer de nada. O verdadeiro fruto, argumenta Paulo, é marcado por amor sobrenatural agindo em nós e através de nós. Está lá em 1 Coríntios 13, de 1 a 13, esse texto. Compreender isso exigiu uma mudança radical em minhas prioridades. 3 coisas passaram para o primeiro plano. Isso é o pastor Peter dando o seu testemunho pessoal. As 3 coisas foram lar, trabalho e ele mesmo. Lar. Vou colocar de lado aqui para não atrapalhar. Ele diz assim: parei de me esquivar do jogo de futebol das minhas filhas ou dos jogos de tabuleiro em família. Meus objetivos e expectativas em relação ao meu trabalho diminuíram. Meus objetivos e expectativas em relação ao tempo para cultivar relacionamento com Jerry, sua filha, ou sua esposa, e com as 4 filhas deles. E não há como ignorar a importância do tempo em família para um casamento de alta qualidade. Então ele entendeu isso, que no lar dele essas coisas precisariam mudar. Ele precisaria trocar algumas coisas de lugar na prateleira das prioridades. Muito bem. Lar, trabalho. Ele diz que parei de marcar muitos compromissos e reuniões em pouco espaço de tempo. Tomamos a decisão de que compromissos e iniciativas que causassem um frenesi de atividades, impedindo-nos de prestar atenção em Deus e a nós mesmos e aos outros, seriam rejeitados. Isso passou a integrar nosso discernimento quanto ao tempo oportuno de Deus para as novas iniciativas. Então mudou o lar, mudou agora o trabalho e também mudou eu. Além do meu tempo de leitura da Bíblia, eu precisava de tempo para prestar atenção com o que estava acontecendo dentro de mim a cada dia para que pudesse levar aquilo a Deus também. Comecei a registrar o que eu sentia enquanto interagia com pessoas e circunstâncias durante o dia. Com o passar do tempo, aumentou minha percepção do que estava acontecendo internamente e isso foi integrado ao discernimento da vontade de Deus. Comecei a prestar atenção ao dom de limites que Deus me deu. Dom de limites, presta atenção nisso. Limites relacionados à personalidade, temperamento e combinação de dons, além de aptidão física, emocional e espiritual. Isso abriu para mim um mundo de entrega e confiança em Deus em meio a obstáculos e desafios. Numa cultura tão frenética e desatenta quanto a nossa, um cristão desacelerado
que seja uma presença contemplativa a Deus e aos outros é um dom extraordinário. Está aqui o testemunho do pastor Peter Escaseiro, autor do nosso livro aí. Lar, trabalho e ele mesmo. 3 coisas que ele precisou alterar a prateleira das prioridades. Priorizar as coisas mais importantes para que elas não viessem a se tornar urgentes, né? Então, esse é o testemunho do pastor Peter. Na próxima semana, a gente vai falar então, hoje falamos do dom de desacelerar, na próxima semana, dom de se firmar no amor de Deus, tá bom? Eu espero que tenha sido, pelo menos, um estudo reflexivo, que tenha feito você repensar algumas coisas, algumas prioridades na sua vida, feito você avaliar essas questões e que tenha sido bênção na sua vida. A questão do desacelerar e a questão do entender que algumas prioridades precisam mudar de lugar na prateleira da nossa vida, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, o seu trabalho e você, em nome de Jesus. Na semana que vem, então, seguimos no nosso estudo da espiritualidade emocionalmente saudável. Deus te abençoe.